Vamos fazer a diferenciação entre esse novo instituto, esse novo crime no nosso ordenamento jurídico, o crime de bullying, intimidação sistemática, o crime de cyberbullying, que é a intimidação sistemática virtual, e também vamos fazer alguns apontamentos, diferenças entre o crime de perseguição, stalking, também já previsto no Código Penal, e o crime de bullying, intimidação sistemática. O bullying, ele é uma expressão inglesa que há bastante tempo já é usada aqui no Brasil e ela consiste nessa violência física ou psicológica praticada por uma ou mais pessoas em desfavor da outra. Isso aí seria o bullying. Já o cyberbullying, digamos, a intimidação sistemática, ela ocorre através da internet, onde que o agressor ele se utiliza da rede mundial de computadores, do meio virtual, para proferir ofensas, humilhações, xingamentos em relação a determinada pessoa. Isso seria o cyberbullying, digamos assim. Desde 2015, nós temos um programa, digamos assim, de combate à intimidação sistemática. Isso veio através da Lei 13.185 de 2015. Embora essa lei não tenha tipificado criminalmente a questão do bullying, ela trouxe diversos conceitos e formas de enfrentamento, maneiras de enfrentamento à prática do bullying. Embora esse programa já tenha quase 10 anos em nosso país, não foi o suficiente para, digamos assim, diminuir as questões relacionadas ao bullying, as quais acabaram aumentando de forma exponencial e se agravando nos últimos anos. Dessa forma, o legislador, em 2024, através da Lei 14.811, tipificou, trouxe como crime tanto a conduta do bullying quanto a conduta do cyberbullying. Vier se tornar um crime a partir de 2024. O crime de bullying, a intimidação sistemática, ela veio prevista no artigo 146-A do Código Penal. Confesso que não é das redações mais claras e objetivas que nós temos em nosso ordenamento jurídico, mas é o que nós tivemos com a tipificação. Chama atenção que, embora a gravidade das questões trazidas pelo tipo penal, como violência física, violência psicológica, a pena para esse crime é apenas a pena de multa. Penso que foi uma pena muito amena, digamos assim, pela gravidade do que descreve o tipo penal. Diferentemente do bullying presencial, a intimidação sistemática virtual ou cyberbullying, prevista no parágrafo único do artigo 146-A do Código Penal, trouxe já uma pena mais severa, digamos assim, sendo de 2 a 4 anos de reclusão. A intimidação sistemática virtual, o cyberbullying, ocorre através de redes sociais, de aplicativos, jogos online ou qualquer outro meio digital. E por que o legislador trouxe essa diferença entre a pena de multa para o bullying presencial e uma pena de 2 a 4 anos para o bullying virtual? Penso eu que seja principalmente pelas dificuldades relacionadas à investigação, à identificação do agressor. Porque no bullying presencial, o agressor ou os agressores estão praticando de forma presencial aquela violência e são facilmente, em tese, identificáveis. Já no que tange a intimidação sistemática virtual, o agressor ele possui uma maior
dificuldade, às vezes, de se identificá-lo, porque ele, para praticar aquele delito, ele vai criar perfis falsos nas redes sociais, muitas vezes mais de um perfil, que passam a ofender de forma reiterada a determinada vítima e até mesmo a sua localização. Muitas vezes ele pode estar em outro estado e até mesmo em outro país praticando aquela conduta delituosa. Então, acredito que esse tenha sido o motivo pelo qual o legislador tenha feito essa diferença na questão da pena do bullying presencial para o bullying virtual. Outra coisa, outro apontamento interessante é na questão que há um entendimento que por a pena ser de multa no crime de bullying seria uma contravenção penal, tendo em vista a previsão que existe na lei de contravenções penais, já bem antiga, no sentido que se for aplicada a pena de multa, apenas a de multa seria uma contravenção penal e não um crime. Particularmente, penso de forma diferente, entendo que seja um crime, não uma contravenção penal, até mesmo por a lei ser antiga e também por já existir outros crimes, a exemplo do artigo 28 da Lei de Drogas, que não traz uma pena de reclusão e, mesmo assim, trata-se de um crime. Então, partilho do entendimento e do pensamento que a intimidação sistemática, bullying, previsto no artigo 146-A do Código Penal, trata-se de um crime e não de uma contravenção penal, como há alguns apontamentos nesse sentido. Outra diferenciação interessante de se fazer é diferenciar o crime de intimidação sistemática, o bullying, do crime de perseguição, o stalking. O bullying está previsto no artigo 146-A do Código Penal, já o crime de perseguição está previsto no artigo 147-A do Código Penal. Observa-se que a redação, às vezes, a redação é parecida, há uma certa semelhança entre a redação dos dois crimes, e daí fica aquele questionamento. Como diferenciar quando é bullying, como diferenciar quando é o crime de stalking? Inicialmente, cabe pontuar que o bullying, a intimidação sistemática, ela é um tipo de perseguição, porque o agressor está de maneira reiterada perseguindo uma determinada vítima. Só que, diferente da perseguição, no bullying, a ação do agressor, aquela violência psicológica do agressor, reiterada perseguição, ela ocorre sem motivo aparente. Ela ocorre, digamos assim, até pelo um sadismo do agressor. Não há um motivo aparente por ele estar fazendo aquela perseguição. No caso do bullying, o crime de bullying. Já no crime do 147-A do Código Penal, a perseguição, o stalking, o agressor, o perseguidor, o stalking, ele faz aquela perseguição em relação a determinada vítima, havendo, em tese, um motivo. Ele quer algum tipo de retorno daquela vítima. Ele persegue a vítima por um termo do relacionamento. Ele está inconformado com o termo do relacionamento e passa a perseguir a vítima. Ele persegue a vítima porque ele foi demitido do trabalho. E daí ele quer se vingar do chefe e passa a perseguir o chefe. Ele persegue a vítima porque ele tem um amor platônico pela vítima e fica perseguindo ela de forma reiterada. Veja bem, então no crime de perseguição há um motivo, há porque ele está perseguindo a determinada pessoa no stalking. E, volto a dizer, no bullying, a perseguição ocorre, a violência psicológica ocorre sem motivo aparente. É mais uma vontade de menosprezar e humilhar a vítima sem que haja um motivo aparente. Então, basicamente, são essas as diferenciações entre o que se vê do crime de bullying para o crime de stalking. E por fim, concluindo, é importante que o legislador trouxe a tipificação para esses crimes, tanto de perseguição e agora mais recentemente da intimidação sistemática, do bullying, porque muitas vezes na atividade policial havia necessidade de enquadrarmos
essas questões como outros crimes, porque haviam pessoas que faziam registros de ocorrência, buscavam ajuda policial, trazendo essas situações de bullying, e não havia um crime específico, uma tipificação específica para esses casos, e éramos muitas vezes obrigados a buscar em outras, na legislação, outras crimes para tentar adequar aquelas condutas. Talvez a redação ali não seja a melhor de todas, talvez a pena poderia ser um pouco mais pesada, digamos assim, mas enfim, temos a tipificação agora para o bullying e para o cyberbullying e para atender o anseio social e essas pessoas que são vítimas desse tipo de crimes. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.